Fala comigo mais uma vez aqui na apresentação das ações de procedimentos especiais em recursos, né? Ação de divisão e demarcação de terras. É um assunto bem simples, é um assunto bem rápido, a gente já esgotou na primeira parte da aula presencial, para quem me conhece, para quem está comigo em sala de aula. Para quem não me conhece e está começando agora a acompanhar esse canal, por favor, se inscreva. Tá? Se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro das informações e atualizações de conteúdo aqui, porque esse conteúdo, apesar de ser direcionado para a graduação, ele também vai servir para quem está estudando para a OAB, porque a gente comenta aqui sobre questões de ações, e essas ações podem cair em segunda fase do exame da OAB. Podem cair também, inclusive, perguntas na primeira fase com relação a determinados tipos de ação, espécies de ação. E aí, como por exemplo, nós falamos na aula passada sobre ações possessórias, então, como a prova, o exame da OAB é a interpretação da letra fria da lei, as ações possessórias estão previstas no artigo 1210. Tá? Então, se cai algum dispositivo legal desse na primeira fase, aí vocês conseguem resolver. Mas aqui é bem simples. Quando a gente fala de, vou passar do objetivo aqui, ó, divisão, alguma coisa que já existe, utilizado quando há um condomínio, propriedade comum. Um ou mais condôminos desejam a partilha da coisa. Não seria uma ação de partilha. Tá? Nós temos aí, por exemplo, um loteamento, um terreno grande, e dentro desse terreno existem, sei lá, 20 casas. Dentro de um terreno que tem muito em áreas de indústria, algumas indústrias que saíram, fecharam, as pessoas entram e constroem casas ali. Mas acontece que nessa construção de imóveis não há nenhuma divisão, não há nenhuma demarcação. Os imóveis estão lá, de forma aleatória. Então aqui, quando se fala em divisão, se fala em condomínio, tá? Quando se fala em demarcação, se fala em delimitar, em separar, em determinar e em identificar limites de áreas entre imóveis que são confinantes ou confrontantes, quer dizer, estão lado a lado ou estão frente a frente. Então, como é que nós vamos demarcar a responsabilidade de uso e de gozo e de fruição daquela área? Eu preciso demarcar, eu preciso entender o que é aquilo ali. A mesma coisa, de forma diferente, é a divisão. A gente vai agora entrar. Qual é o cabimento dessas ações? No Código de Processo Civil, eu tenho a previsão do artigo 569, ação de divisão e demarcação de terra. Artigo 570, possibilidade de acumulação de divisão e demarcação no mesmo processo. Então, eu posso fazer uma ação, deixa eu pegar um código aqui, posso fazer uma ação, que é um código que eu tenho de processo civil para poder dar uma olhada enquanto eu estou falando aqui também, para poder a gente acelerar, sem precisar ler todos os slides. E aí fica mais claro para mim que nessa apresentação são 26 slides. Tá? Então, se eu tenho a identificação das ações, eu tenho no 569. Se eu tenho a possibilidade de cumular as ações, eu tenho ela no 570. Posso cumular? Claro. Por que eu posso cumular? Por conta do princípio da economia processual, princípio da celeridade. É interessante para o judiciário e é interessante também para as partes. Eu posso resolver dois assuntos que são similares dentro de uma mesma ação. A ação de divisão ela tá no artigo do 588 e ela vai, deixa eu ver aqui, 560, a de demarcação está do 574, aqui da ação de divisão e da demarcação de terras particulares, do 569 até o 573, nós falamos de dispositivos gerais. Se quiser anotar, é interessante. Dispositivos gerais das ações de divisão e de demarcação de terras, do artigo 569 até o artigo 573. Da demarcação da terra, do artigo 574 até o artigo 587. Da divisão da terra, do artigo 588 até o artigo
588 até 598. Então, nós temos essa divisão aqui. Dentro do artigo 588, que é da divisão, não está aí nesse material agora não, deixa eu ver se está no outro. Também não. E dentro do artigo 574, fala da petição inicial. Então, na demarcação e na divisão de terra, a petição inicial deverá ser instruída com o título de propriedade, isso na demarcação. Designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação e descrever-se-ão os limites para construir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha da demarcação. Então, eu tenho que ter documentação para eu poder fazer uma demarcação junto aos confinantes e aos confrontantes para poder identificar de que área é de quem. A divisão, eu tenho a petição inicial com instrução dos títulos de domínio de proveniente do promovente, que conterá a indicação da origem da comunhão e da denominação da situação, limites e características do imóvel, nome, estado civil e profissão e residência de todos os condôminos, especificamente estabelecidos no imóvel, e benfeitorias e culturas, e benfeitorias comuns. Então, nós temos essa natureza que é diferenciada, sendo que essa eu tenho a divisão e a outra eu tenho a demarcação. Para eu ter a demarcação, eu necessito apresentar os confinantes ou os confrontantes. Já na divisão não há necessidade. O que exige na divisão é o uso em condomínio. E aí, dependendo da situação do uso em condomínio, eu vou fazer a divisão para cada uma das partes que usam aquela área. Beleza? Recomendo a vocês que deem uma olhada nesse artigo, nesses artigos que eu acabei de citar, né, principalmente o 569 até o 573. Então, beleza. Do cabimento, a gente acabou de falar. Explicação. A divisão extingue o condomínio e transforma a copropriedade em propriedade exclusiva. A demarcação resolve dúvidas sobre a linha divisória entre os imóveis. Então, quando eu tenho a divisão, eu vou pegar uma pessoa que está na posse do imóvel e falar, olha, você vai ser proprietário dessa daqui. Pegar outra, agora você vai ser proprietário dessa daqui. Nós estamos dividindo esse uso em condomínio dessa propriedade. E aí fixa lá, posso acumular com a demarcação, eu demarco, e aí vai ao cartório e regulariza. Exemplo, divisão. Irmãos herdam um terreno em condomínio. Um deles quer sua parte exclusiva. Tá? E aí vai fazer a divisão. Demarcação. Vizinhos discutem onde passa a cerca que divide o terreno. Então, vai haver a demarcação para saber de que terreno é responsabilidade de que vizinho. Há a possibilidade de acumulação das ações? Há a possibilidade. Eu posso acumular divisão em demarcação no mesmo processo. Então, quando há condomínio entre vizinhos confinantes, pode ser necessário dividir e demarcar ao mesmo tempo. Eu coloco como exemplo ali, 2 herdeiros possuem um imóvel que também confrontam em área de terceiro. O pedido pode ser cumulativo, dividir entre si e demarcar limites com o vizinho. Então, essa divisão ela vai se justificar com a acumulação da demarcação pelo princípio da celeridade da economia processual. Tá? Então, os princípios da celeridade processual e da economia vai justificar a acumulação dos pedidos da ação de divisão e de demarcação. Qual é a competência? Né? Como a gente estuda em direito real, o imóvel é a situação da coisa. Se o imóvel está em Porto Velho, a ação é em Porto Velho. Se o imóvel está em São Paulo, a ação é em São Paulo. Quem pode propor? Na divisão, qualquer condômino. Na demarcação, qualquer proprietário. Basta um condômino para propor uma ação de divisão. Qualquer proprietário confrontante pode pedir a demarcação. Um só herdeiro pode pedir a divisão, mesmo sem a concordância dos demais. O proprietário de fazenda pode pedir a demarcação contra o seu vizinho. É o que mais tem, tá? Procedimento inicial, petição inicial, como a gente já falou na entrada de cada tipo de ação. Petição inicial deve conter a planta do imóvel e documentos de propriedade. Então, eu tenho que comprovar propriedade, tenho que comprovar tamanho da terra, tenho que comprovar o vínculo meu com a coisa e tenho que ainda situar o judiciário no tempo do que está acontecendo e o que eu preciso. Explicação. Prova documental é essencial. A planta serve de base para a perícia. Falando de qualquer tipo de ação relacionada à terra, tem que ter planta. As ações de aquisição de propriedade
tem que ter planta. O autor junta a matrícula do imóvel mais planta com limite proposto. O objetivo é transformar a comunhão em propriedade exclusiva, extinguindo assim o condomínio. Tá? Então, essa é o objetivo da ação de divisão. E o objetivo da ação de demarcação é fixar os limites entre as propriedades contíguas. Fechou? Então, ficamos por aqui. Aqui a nomeação do perito, a gente já falou. Na sentença que o juiz nomeia, a sentença que o juiz constitui documento hábil para registro imobiliário. Então, tanto a sentença de divisão quanto a sentença de demarcação vai servir de título para que a parte leve ao cartório e faça o registro, tá? Com a retificação das informações dentro da escritura, porque vai ter que haver uma modificação na escritura, e o que vai justificar a alteração daquela escritura é a sentença que serve de título, tá? Por isso que se fala, a decisão final tem um efeito real, alterando a matrícula do imóvel, porque se eu tenho que dividir, eu vou modificar a escritura com a nova demarcação, se eu tiver que demarcar também, e aí se eu tiver que dividir, eu vou ter que gerar uma matrícula independente para o imóvel para a terra dividida. Então mantém-se uma matrícula e abre uma nova matrícula. O que vai motivar isso é a sentença. Tá? Olha o exemplo de baixo ali. Ó. Após sentença que divide imóvel rural entre 3 irmãos, cada um terá sua matrícula individual no cartório. Como vai ter matrícula individual no cartório? Pega a sentença, que é o título executivo dessa sentença, leva no cartório, e o cartório faz a retificação, a retificação da escritura. Tá? Se eu tiver uma divisão por 2, dependendo do tipo do cartório, se mantém a matrícula por uma área e abre uma nova matrícula com base na sentença. Beleza? Então é isso. Então a divisão e a demarcação de terra são ações especiais com objetivos diferentes. Tá certo? Uma vai extinguir o condomínio e a outra só vai delimitar a responsabilidade da área dos confinantes. Beleza? Ficamos com essa matéria aí na cabeça, de uma forma mais simples. Aqui nós chegamos a 12 ou 13 minutos de explanação. O material está completo, então até a próxima aula nós vamos comentar sobre outro assunto, para ir assim, daí por diante, ir avançando na matéria. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.